Meu nome é Rodrigo, eu tenho 39 anos, sou natural de São Paulo, hoje eu sou empresário e a minha história começou como uma história de muitas pessoas. Eu cresci numa família separada, dividida. A minha mãe, quando eu tinha 4 anos de idade, se separou do meu pai. Aí, com 10 anos de idade, a minha mãe me colocou para fora de casa, pediu que eu fosse morar com meu pai, me obrigou a morar com meu pai. Eu não queria morar com ele porque ele morava numa favela. Eu ia visitar ele de vez em quando e ele morava na favela. Mas eu fui morar com meu pai numa casa de madeira. Essa casa ela era dentro do rio, praticamente dentro do rio. Então ali eu comecei a ver o que era miséria. E ali eu já comecei a ter contato com a bebida e com o cigarro. E fui crescendo, né? Com 16 anos, trabalhando, né? Arrumei um trabalho, comecei a trabalhar. Eu acabei me aproximando de uma droga chamada cocaína. Eu usava a cocaína para poder ficar mais solto, mais desinibido. No começo, essa é a sensação. Lógico que ao longo dos anos, você usando a cocaína, a sensação muda, né? Eu cheguei a um ponto de achar que tinha alguém entrando dentro de casa, ficando olhando debaixo da porta, porque ela vai causando isso ao longo dos anos, né? Logo aos 18 anos eu conheci a minha primeira esposa, a gente teve um breve relacionamento, dali ela engravidou, né? E eu não tinha família, eu não tinha referência de família. Então eu deixei ela de lado até o dia que nasceu a criança. Quando nasceu a criança e eu vi o bebê, eu peguei na mão o meu primeiro filho, eu olhei e falei, olha, vamos tentar ter uma família, porque eu não tive uma família, né? Eu não sabia como conduzir uma família, mas por causa da criança eu queria tentar. E isso viciado na cocaína, só que eu escondi dela, né? E fomos para esse casamento. E no início desse casamento, eu trabalhava de funcionário também numa empresa e veio para o Brasil uma máquina chamada caça-níquel. E quando essa máquina veio para cá, os meus patrões eles compraram para eles e compraram uma para mim. E ali eu comecei a trabalhar com aquilo e comecei a ganhar muito dinheiro. Aquilo dava um resultado muito rápido. Então, com 18 anos, 18 para 19 anos, eu já tinha casa, eu já tinha carro. Aí eu saí dessa empresa, montei a minha empresa, né? E ali a minha vida financeira começou a dar um salto muito grande. Eu comecei a provar de coisas que eu nunca tinha provado na minha vida, porque o dinheiro ele te dá essa condição. Mas quando eu saía do serviço, eu falava, agora eu vou usar a minha droga. Aí eu passava numa biqueira, comprava cocaína, ia para a porta de um bar, sempre com aquela intenção, vou cheirar só um, depois eu vou para casa, né? E esse eu vou para casa, eu ficava 2, 3 dias fora de casa. Começou a gerar conflito, começou a gerar briga. A minha primeira mulher pensou que eu tinha uma amante, até que eu tive que me abrir com ela e falar, não, eu sou um viciado em cocaína, porque eu já não conseguia mais largar. E ali a minha vida começou a ter perda financeira, eu comecei a perder muito financeiramente, e ali eu não tive mais controle. Ali eu comecei a cheirar diariamente, ali eu já comecei a passar várias noites fora de casa, e a minha mulher já não sabia mais o que fazer, as pessoas não sabiam porque eu sumia, eu desaparecia. Aí perdi as empresas, perdi o boliche, perdi as lojas no shopping, perdi a credibilidade com a família e com os sócios, porque todo o dinheiro que eu pegava era para cocaína. E ali eu me encontrei perdido, porque eu adquiri uma depressão, né, uma síndrome do pânico, desejo de suicídio. Com isso, a minha ex-mulher vendo nessa situação, ela pediu que eu me retirasse de casa, porque os momentos de lucidez que eu tinha, eu já não era mais um pai. Eu já era um viciado. Então, quando eu tinha um momento de lucidez que eu encontrava força, eu saía para a rua para comprar a droga. E eu comecei a usar a droga dentro de casa. E a gente tinha 2 filhos. Ela falou para mim, olha, eu quero que você se retire de casa, porque eu não quero criar os meus filhos nessa situação. Então, me apresentaram a pior coisa que eu podia conhecer na minha vida, que foi o crack. Quando eu fumei o crack pela primeira vez, eu disse, agora eu achei o que eu queria. Então eu comecei a usar o crack diariamente. A que ponto? A ponto de eu ter 2 horas de almoço no meu trabalho, eu saía da empresa, corria na biqueira, comprava 5 pedras de crack, corria para dentro da casa, fumava 5 pedras e voltava para trabalhar. O crack ele me roubou todos os meus sonhos. Eu cheguei a vender a roupa do corpo, eu comecei a vender as coisas dentro de casa, minha tia pediu que eu saísse da casa dela, então eu fui para a rua. Eu fui para a Cracolândia e eu fiquei na Cracolândia. Eu morei na Cracolândia, eu dormi na rua, eu pedi comida na rua, eu assaltei
um empresário que chegou a ganhar 100 mil reais no mês, teve um faturamento de 100 mil com as empresas, onde eu tinha uma vida de qualidade, eu estava roubando para comprar uma pedrinha de crack. E ali eu fumei crack com empresários, com engenheiros, pessoas que tinham um diploma, pessoas que falavam outras línguas, fumei com médico, eu fumei crack com mulheres grávidas, comecei a ter alucinações. Aí eu comecei a ver pessoas vindo atrás de mim, eu tinha mania de perseguição, porque é isso que a droga causa. Você começou a usar, se aprofundou, a sensação de morte ela é constante, parece que tem alguém te perseguindo, parece que tem alguém do seu lado, parece que a qualquer momento vai entrar uma pessoa e te matar. Então foi um uso muito extremo, a ponto eu dei a minha vida pro crack, né? Tinha uma televisão no meu quarto muito grande, uma TV com um tubo bem grande, pesada, né? E eu estava muito debilitado e comecei a assistir uma programação da Igreja Universal. Eu assisti naquela programação e uma coisa que me chamou a atenção foi que a pessoa que estava ali fazendo a programação, ela falou, vício tem cura. Dentro de mim houve um confronto. Por quê? Porque eu vendi um carro para pagar a primeira internação, ou seja, eu gastei um bom dinheiro, em torno de 30 mil reais na primeira. A segunda eu já não tinha mais dinheiro, foi gratuita. Só que nessas duas internações e dos terapeutas, dos psiquiatras, dos psicólogos, o que eu ouvia era que vício é uma doença progressiva, incurável e fatal. Só que aquele homem na televisão, ele afirmava com tanta certeza que tinha cura, que aquilo despertou o desejo dentro de mim de conhecer esse trabalho. E foi aí que, num domingo à tarde, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, o senhor pode me arrumar o dinheiro da condução para mim ir até a Igreja Universal? O meu pai deu risada. Falou, você vai fumar crack, menino? Eu falei, não vou não, pai. Eu vou até esse lugar que eles falaram que tem cura. São 8h07. Muito bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Mais uma vez, obrigado, senhor Rodrigo, por ter aceitado o nosso convite em vir aqui aos estúdios do programa Vigília do Espírito Santo, que tem como objetivo provar a esse telespectador, seja ele evangélico, católico, judeu, budista, testemunha de Jeová, tenha ou não você religião, o caso verídico deste senhor vai provar para você. Ouça. Aproxime-se um pouco mais, por favor, Marcelo. O caso verídico do senhor Rodrigo vai provar para você que só conhece o lado mal, porque o senhor só falou de coisas ruins. Até agora o senhor não falou nada de bom. E o momento mais difícil na vida do senhor, qual foi o fundo do poço? Perdão, o senhor foi além do fundo do poço, o senhor foi para o fundo da lama, né? Eu cheguei no último estágio na vida de um ser humano, que é morar na rua, né? As minhas escolhas me levaram a essa situação. O meu fundo de poço foi eu estar na rua pedindo comida, assaltando por causa de uma pedrinha de crack. Você que diz, bispo, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu estou vivendo o passado do senhor Rodrigo. O que eu posso fazer? Você pode, primeiro, reconhecer que só você não pode, porque ele tentou também vencer só e não conseguiu. Você vai agora ligar para a nossa central de atendimento, você que está aí agora, diante de uma mesa com drogas, você que tem aí em mãos uma arma de fogo ou um punhado de medicamentos para tentar tirar a sua própria vida por achar que não tem mais solução para os seus problemas, porque ninguém crê mais em você, ninguém cria mais no senhor, nem mesmo os familiares. Não porque eles não gostassem, não amassem, é porque o senhor já havia falhado várias vezes com eles. Ao longo dos anos eu tentei mudar a minha situação, né? Procurei ajuda. Vendi um carro para pagar a primeira internação, não consegui. Fui para a segunda internação, não consegui. Tratei no CAPS, né, com medicamentos, amor exigente, 12 passos, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, com remédios. Tudo que poderia mudar a minha situação, eu busquei, mas eu não encontrei uma solução para o meu problema. Você que diz, eu me identifiquei com o passado do senhor Rodrigo, porque é o meu presente. Eu estou vivendo esse inferno, eu preciso de ajuda. Liga para a gente agora. 3573-3535, 0 operadora 11. 3573-3535, 0 operadora 11. Você vai falar com um dos nossos assistentes na nossa central de atendimento, o pastor Alvino, com equipe de auxiliares de levitas aqui do Templo de Salomão, vai lhe ajudar. Você que diz, já fui internado, eu tenho um familiar internado, eu sou depressivo, eu já tentei o suicídio, eu estou planejando tirar a minha própria vida. Essa pessoa pode ligar agora. O que vocês cobram aí na nossa central, Alvino? A única coisa que nós cobramos, bispo, é a disposição dessa pessoa em ligar para a gente e a sinceridade dela.
ela que está sofrendo, precisando de ajuda, não perca mais seu tempo. 0 Operadora 11 3573 3535. Assim como essas pessoas já estão ligando para a gente, bispo, desde cedo, como é o caso da dona Maria Rosa. Ela já ligou aqui desde agora pela manhã dizendo que está depressiva, ela toma medicações, já passou por várias clínicas e está pensando no suicídio. Então nós estamos aqui preparados para ajudar pessoas como a dona Maria e essa pessoa que acompanha a programação de casa, bispo. E você que gostaria de enviar uma mensagem de áudio ou de texto ao nosso WhatsApp, o número do nosso WhatsApp é o 996 11 27 81, 0 Operadora 11. A este número de WhatsApp, não ligue, apenas envie a sua mensagem de áudio ou de texto. Já preparou o seu copo com água para o momento da oração? O meu e o do senhor Rodrigo já está preparado, prepare o seu, nós vamos falar com Deus em seu favor. E eu tenho certeza que esta oração dará a você a mesma oportunidade que foi dada a estas milhares de pessoas que participam aqui aos domingos no Templo de Salomão, às 6 horas da tarde, da Vigília do Espírito Santo. As pessoas vêm em busca do Espírito Santo, mas logo nos primeiros 15 minutos dessa vigília, o altar que representa o tribunal do Altíssimo aqui na terra, elas tocam no altar. Quem precisa de uma resposta urgente. Veja o que acontece ao tocar no altar do Deus vivo. Qual o nome da senhora? Mônica. O que aconteceu, senhora Mônica, quando a senhora veio aqui e tocou no altar? Eu cheguei aqui bem sobrecarregada, né? Com vontade de desistir. Falei, eu não vou mais para a igreja, não vou mais fazer nada da vida. Por quê? Um problema? Problema financeiro, problema sentimental, me sentindo sozinha, né? Não tenho um apoio da minha família. Daí, quando eu toquei no altar, uma leveza, uma paz invadiu o meu ser. Isso, alegria. Saiu aquela angústia, aquela aflição. Sim, totalmente. A cabeça da senhora agora, a mente está aberta. Bem clareou, assim, deu um clarão. Vale a pena. Vale muito a pena. Seguir Jesus, apesar dos problemas que sofremos, com Ele é difícil. Sim. Sem Ele é impossível. Para o senhor ter assim, uma noção, de manhã eu estava me rastejando para chegar aqui, não consegui. Eu falei, hoje eu não vou deixar de ir na igreja. Aí minha filha começou, eu falei, vamos filha, aí consegui. Aí ela, vamos mamãe, vamos agora de tarde. Aí eu vim com ela e agora a sensação maravilhosa que está dentro. Ouça, isso é apenas o início. Agora a senhora tem que focar o batismo com o Espírito Santo, para que a senhora esteja forte e bem, não apenas aqui no templo, mas em casa, no trabalho, aonde quer que a senhora esteja. Siga nessa fé. Amém. Parabéns. Qual o nome da senhora? Alzira. O que aconteceu quando a senhora tocou no altar, senhora Alzira? Eu sempre toco, todos os domingos que eu venho eu toco no altar. E o que foi que a senhora recebeu? Meu filho foi liberto de tudo que não prestava, das drogas. E está muito bem agora, graças a Deus. É outra pessoa. Ele mudou muito, é outra pessoa, está muito diferente agora. Qual o nome dele? Vai abrir um negócio para ele, para trabalhar por conta dele. Que bom, que bom. Qual o nome dele? É Cláudio. Cláudio. Quando a senhora vinha ao templo, a senhora tocava e dizia o nome Sim. dele, orava por ele? Orava por ele e também sempre fazia os pedidos. Por ele. Deixava aqui, punha o nome dele, até o dízimo mesmo. Dando dízimo por ele também. E ele foi liberto do vício. Tudo. Ele foi liberto de tudo, que ele usava também drogas, né? E ele foi liberto, não bebe, não fuma mais, nunca mais fumou. Graças a Deus. E agora vai abrir o próprio negócio. Agora só bebe Guaraná. Que bom, siga nessa fé, mãe. Graças a Deus. Qual o nome da senhora? Maria. O que aconteceu quando a senhora tocou no altar? Quando eu toquei no altar, eu estava lá no meu lugar, não estava querendo vir. Há 2 semanas estava parecendo que tinha um caroço aqui, estava até ruim para me respirar e comer. E eu cheguei com uma dor de cabeça muito perturbada. A senhora, quando buscava, assim, tocava, a senhora sentia aí o caroço? Não podia tocar. Não podia fazer isso que a senhora está fazendo? Não, estava doendo muito. Já por quanto tempo a senhora estava sentindo isso? 2 semanas. 2 semanas. E entrou aqui sentindo esse mal-estar, esse caroço, essa dor de cabeça. E o que aconteceu quando a senhora tocou no altar? Quando eu toquei no altar, eu fiquei leve. Eu estava bem pesada. Eu fiquei leve e senti que sumiu. Siga nessa fé. Deus é com a senhora. Qual o nome da senhora? Luciana. O que aconteceu, Luciana, quando tocou no altar? Há 9 anos eu sinto uma dor lombar e o médico falou que se eu operar, 99% eu não vou andar. Aí eu vi
Fui para o hospital sexta-feira, travada da coluna. Sexta-feira passada agora? Sexta agora, fui travada. Aí me deram alta, eu ainda sentindo dor. Aquela dor. E vim para cá hoje com dor. Aí eu fui, toquei no altar, coloquei a mão e comecei a orar. Sumiu. Está curada. O Amém. Médico dos médicos operou a senhora. Amém. E no mesmo hospital, o mesmo médico que está acompanhando a senhora vai comprovar isso. Amém. Para a glória de Deus. Siga nessa fé. Deus é com a senhora. Qual o seu nome? Janaína, Conta pra gente, Janaína. O que aconteceu tocando aqui no altar? eu cheguei aqui, eu estava bem angustiada por problemas no casamento, pensando em desistir de tudo. Eu não queria nem vir para a reunião, eu não queria nem estar aqui hoje. De tão angustiada que você estava. Sim, senhor. Eu vim para o curso, para fazer o curso, aí eu falei, vou para casa, não vou participar da reunião não. Aí a obreira que me acompanha falou, não, Janaína, fica para a reunião. Eu falei, eu não vejo nada mudar na minha vida, nada acontece, eu não vou mais para a reunião não, vou para minha casa. Aí ela falou, fica, eu falei, tá, eu vou ficar. Aí eu fiquei, estava muito atribulada, muito mesmo, chateada, cheia de rancor. Depois que eu toquei no altar, Deus falou para mim não desistir, porque Ele é comigo. Amém. E é verdade, Ele é contigo. E a prova é como você está agora. Depois que você tocou, saiu Sim. aquela angústia, aquela irritação, aquela vontade de deixar tudo e fugir e desistir da vida, da família, da fé. Sim. Saiu? Saiu. Então agora você vai ser cheio do Espírito Santo. Você está chorando de tristeza ou de alegria? Não, de alegria. Então a partir de hoje, uma nova história. Vem, Deus é contigo, Ele segura na tua mão, Ele diz, eu estou contigo, não temas. Amém, gente? Pode aplaudir para o nosso Deus. Neste domingo, dia 15 de setembro, o grande dia da justiça divina. Estaremos pela fé diante do trono de Deus, apresentando as nossas causas. Você que tem sofrido com as injustiças na sua vida e por causa delas tem sido humilhado e envergonhado. Esteja conosco neste dia, onde o justo juiz irá se manifestar para fazer justiça. Neste domingo, 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Bem, nós estamos aqui nos estúdios do programa Espírito Santo, que tem por objetivo provar para você que há solução para o seu problema. Essas pessoas, senhor Rodrigo, chegaram domingo passado aqui no Templo de Salomão, desesperadas, muitas delas desenganadas, outras depressivas e outras ao ponto de cometer o pior erro. O erro de abrir mão da fé por não ver o resultado esperado até que elas foram para o altar. Meu amigo, você que diz, eu estou decepcionado comigo mesmo, com a minha família, estou decepcionado com a minha religião, estou decepcionado com a minha fé, mas eu quero que você saiba que a palavra de Deus jamais lhe decepcionará. A palavra do justo juiz jamais decepcionou a quem quer que seja e não lhe decepcionará. Hoje é um dia muito especial, essa data ficará marcada na sua vida, 15 de setembro de 2019, o dia em que o justo juiz, o Deus vivo, julgará a sua causa. Mas para isso, é necessário que você compareça no seu tribunal, e o tribunal do Altíssimo aqui na terra é o seu altar. Então coloque de lado o preconceito, as desculpas, o orgulho e busque a justiça divina para que você supere essa humilhação, esse vício, essa doença, essa miséria, essa solidão, a separação familiar, porque tudo isso que eu acabei de mencionar, senhor Rodrigo, chegou a fazer parte da sua vida. A sua vida estava rodeada, para não dizer cheia e rodeada de injustiças. Injustiça é o que não faltava, bispo. Olha, a minha vida foi um verdadeiro fracasso, né? Eu cheguei a um ponto da minha história a ter síndrome do pânico, depressão, desejo de suicídio, a ponto de dormir das 6 da manhã até as 6 da tarde, sair de noite, usar a droga, voltar de novo, dormir. Eu fiquei durante muito tempo nessa situação. Quando eu cheguei diante do altar, eu não acreditava mais na minha recuperação. Uma coisa é as pessoas olharem para você e dizer, você não tem mais jeito, a sua situação é difícil. Agora, no momento de lucidez,
você olhar para dentro de você e você ver que não tem mais solução. Eu pensei que eu iria morrer na rua fumando crack. O senhor já não tinha mais sonhos? Ou não tinha mais esperança, objetivos? Não, eu não tinha esperança nenhuma de vida. É como eu disse para o senhor, eu queria morrer fumando crack. A única coisa que eu queria era como eu vou conseguir a próxima pedra. De um empresário bem-sucedido a um morador de rua nessa situação. Como é que o senhor via a família, as pessoas que amavam, respeitavam o Senhor, como a esposa, os filhos, ou irmãos, ou pais, familiares próximos, né? Como é que o senhor via eles sofrendo com a sua dor, com a sua derrota, e o senhor ficava indiferente a tudo isso, ou lhe doía? Bispo, a gente não quer ver o sofrimento do nosso familiar, né? E a minha família sofria muito com a situação aonde eu cheguei. A ponto de eu não poder entrar dentro da casa das minhas irmãs. Eu fiquei um período na casa do meu pai, eu ficava um período na Cracolândia fumando pedra. Aí eu ia para a casa do meu pai para se recuperar. Nesse período que eu ficava na casa dele, ele saía para trabalhar, eu roubava o botijão de gás. No outro dia eu roubava o DVD. Eu não queria, mas o desejo pela droga é incontrolável. Quem fuma crack sabe do que eu estou falando. Então, quando eu me encontrava nessa situação de estar roubando os próprios familiares, eu acabei me afastando deles. Aí eu fiquei direto na rua, entendeu? Aí ligava, dava uma satisfação, mas o que eu queria mesmo era não ver o sofrimento deles. E para não ver o sofrimento deles, eu me afastei. Você que diz, bispo, eu estou afastado dentro da minha própria casa, dos meus familiares, a exemplo do senhor Rodrigo, eu tenho me isolado porque eu não quero que eles sofram, eu estou morrendo aos poucos e eu estou agora assistindo esse caso verídico que é a minha realidade, eu estou aqui humilhado, eu estou desesperado, eu estou a ponto de cometer uma loucura, mas eu quero que você saiba, meu amigo, que Deus marcou um encontro com você. Deus está usando o caso verídico do senhor Rodrigo para provar para você que isso aqui vai se cumprir. Vem aqui, por favor, senhor Marcelo. Olha só o que diz o texto bíblico no livro de Salmos, capítulo 112, versículo 4. Leia aí, por favor, em voz alta. Olha só o que diz, olha só o que diz a palavra de Deus. Aos justos, justo não é o perfeito não, tá? Justo é aquele que usa a fé, é aquele que busca Deus. Nasce luz, aonde? Eu não ouvi. Leia aí, por favor, a palavra seguinte, em voz alta. Aonde? Nas trevas, está vendo? Ele é piedoso e misericordioso, diz aqui, ó, e justo. Meu amigo, preste muita atenção no que Deus está falando para você. Você está nas trevas, você está viciado, você está doente, seu casamento está destruído, a sua vida financeira está um caos total, você está desempregado, endividado, você não tem nem com o que se alimentar, nem o básico você tem, mas está aqui a palavra de Deus, provando que Ele faz nascer a sua luz nas trevas. Essa luz aqui é o Espírito Santo. Essa luz aqui é a cura para o doente. Essa luz é a prosperidade para o pobre, é a libertação para o viciado, é a reconciliação para o casamento, o casal que está destruído. Essa luz é a justiça divina, que é a união para a sua família, que é a salvação para você que não tem paz, você tem medo da morte, você conhece as escrituras sagradas, mas você vive uma mentira. Você é um oficial, você se intitula de bispo, de pastor, de diácono, de levita, de obreiro, sabe? Você se intitula de cristão, católico, testemunha de Jeová, você é até um oficial de uma igreja, de uma religião, mas você é vazio, você é triste. O senhor Rodrigo, tira uma dúvida para mim, por favor. O senhor cria em Deus? Eu acreditava que existia um Deus, só que eu não o conhecia, tá? Eu tentei da minha maneira, nas religiões que eu conhecia. Que religião o senhor conhecia? Olha, eu católico, né? Eu era católico, cheguei aí na Umbanda também, né? Procurar, mas aí acabei deixando um pouco esse lado espiritual. Porque eu acreditava que se Deus existisse, por que a humanidade sofria tanto? Então eu fazia essa pergunta para mim, mas eu não conhecia, eu não sabia. E até um dia que eu ouvi que o meu problema ele era espiritual e eu já tinha buscado na parte física uma solução para o meu problema. Então eu peguei e me voltei para esse lado espiritual. Aí foi onde eu ouvi uma frase que mudou a minha história. Daqui a pouco você vai falar que frase é essa. Essa frase mudou. Meu amigo, preste muita atenção. Se você já fez uso de todos os recursos que está a seu alcance, você diz que tem uma religião, você já leu livros,
Sabe, você já tem até formação teológica, mas você não conseguiu superar esse trauma. Já não vou falar mais de doenças nem de vícios. Agora eu vou falar, olha só, traumas, indefinição, acomodação, complexos, mágoas. Se você diz, bispo, o senhor acabou de acertar na testa. Sou eu essa pessoa. Meu amigo, daqui a pouco ele vai falar que frase é esta, mesmo sendo católico, se envolveu também com o espiritismo e chegou à conclusão de que se Deus existisse, ele não estaria sofrendo e muito menos a humanidade. Mas Deus, ele só faz a luz brilhar sobre aqueles que o buscam. Disse Jesus, vinde a mim. Sobre isso eu vou falar mais. Agora eu quero que você acompanhe casos verídicos de pessoas que, mesmo tendo uma outra religião, vieram ao Templo de Salomão justamente domingo, hoje, às 18 horas. Mas antes, dá para exibir as imagens do nosso pessoal na central de atendimento aí com o pastor Alvino? Alvino, você está aí ou já foi embora? Não, estamos aqui, bispo. Não foi tomar café, não? Não, senhor, estamos aqui preparados para atender essas pessoas que ligam. Muito bem, você já tem aí mais nomes de pessoas já incluídas para o momento da oração, que já estão decididas a comparecer hoje no tribunal do justo juiz? Temos sim, bispo. Aliás, acabou de chegar uma mensagem aqui no nosso WhatsApp de uma senhora que ela relata a situação igual do senhor Rodrigo. Ela disse que o filho dela, bispo, saiu de casa, ele saiu de casa por esse motivo, porque ele está com esse desespero dos vícios, das drogas e não quer mais magoar a família. Então ela pede o nosso socorro, a nossa ajuda e disse que hoje ela estará na Universal do Espírito Santo buscando por essa justiça divina, bispo. Muito bem. Um forte abraço para todos vocês que nos assistem de um outro estado, de qualquer lugar do Brasil. Há um templo da Universal aí na sua cidade, o próximo da sua cidade. São mais de 7.000 templos dedicados ao Deus vivo, onde hoje, dia 15, pelas 18 horas, você terá a oportunidade de chegar ao altar, que é o Tribunal do Altíssimo aqui na Terra. Vamos então parar de blá, blá, blá e vamos a resultados, porque contra fatos não existe argumentos. O Templo de Salomão está de portas abertas para receber todos aqueles que desejam viver uma verdadeira experiência com Deus. Diversas pessoas passam por aqui diariamente e relatam o que vivem neste lugar de fé. Eu frequentava uma outra denominação e, atendendo a um convite de uma amiga minha, eu vim para o templo. Fazem 3 meses, nunca mais saí e nunca mais vou sair, porque aqui é maravilhoso. O que a gente encontra aqui não encontra lugar nenhum. A paz que a gente sente é tudo muito maravilhoso. Nada do que falam é verdade. Só quem vem e frequenta sabe o quanto é bom vir aqui no templo. Espiritualmente falando, não dá para descrever em palavras, porque o que a gente sente é maravilhoso. A paz, alegria, tudo, contentamento, assim, espiritualmente, me sinto elevada, sabe? A busca do Espírito Santo, em nenhum lugar aconteceu isso. Então isso deixa a gente muito mais forte, muito mais alegre. Espiritualmente eu estou muito, mas muito mais forte do que eu estava. Eu fui recebida com muito amor. O pessoal daqui é de uma gentileza, de um amor, não dá para explicar. Eu defino o Templo do Salomão como a última porta mesmo. Se a pessoa está assim no desespero e não tem para onde ir, vem para cá. Vem para cá que você vai se encontrar. Daqui, você é fiel até o fim. Me encontrei aqui. A curiosidade trouxe para a Valquíria uma grande satisfação, como ela mesma relata em seu depoimento. Eu sou de Guarulhos e eu era católica. Eu comecei a vir por curiosidade. Eu via muitos testemunhos e eu estava passando por uma situação meio complicada, tal, e resolvi vir. E comecei a aprender muito, a escutar a palavra de Deus e me maravilhei, porque é diferente, a gente aprende muito aqui. Minha experiência espiritual mudou muito a minha vida. Eu não acreditava. Eu acreditava em Deus, só que eu não colocava em prática. Não orava,
não colocava meu joelho no chão. E hoje eu pratico isso, eu faço isso e me sinto bem. As coisas na minha vida pessoal, na minha casa, mudou muito. Está tendo progresso. E eu espero que mude muito mais, porque Deus, ele é único na nossa vida. A gente aprende a exercer a fé, né? A orar, a conversar com Deus. Coisas que eu não fazia. É diferente. Eu ia em outras igrejas, eu escutava a palavra, só que eu não entendia. E aqui eu comecei a entender, a praticar. As pessoas tratam a gente muito bem, não te criticam por você ser de outra denominação, de outra igreja. Pretendo continuar vindo. Ana Paula, que ainda não havia entrado no santuário, revela sua expectativa para este momento. Eu pertenço a uma outra denominação cristã, sou de Ferraz de Vasconcelos. Eu decidi vir ao templo através de um convite de uma amiga, porém eu sempre tive uma curiosidade, eu sempre passei aqui perto, sempre tive vontade de conhecer pessoalmente. E devido a uma decepção amorosa e conversando com essa amiga, ela me indicou que ela estava fazendo a terapia do amor, né? E me indicou essa palestra para vir assistir. Está sendo maravilhosa a minha experiência, porque fui muito bem recepcionada por todos. Fiquei encantada com todo o complexo, a segurança, o Templo de Salomão. Já, é tudo aquilo que eu pensava e um pouco mais. Né? Então, assim, sinto uma paz muito grande, além da recepção, a paz que a gente sente ao entrar aqui é inexplicável. A atenção, o carinho, o olhar, olho no olho, né? Então, assim, essa humanização a gente sente logo que chega aqui. Ninguém nunca me perguntou, desde quando eu entrei, se eu pertencia a alguma outra denominação. Eu pertenço sim, mas isso não foi questão, nem entrou em nenhum conflito com o meu pensamento. Eu acredito que eu ainda vou me surpreender muito, né? Ainda vem a palestra pela frente e pelos relatos da minha amiga que me convidou, eu acredito que eu vou me surpreender bastante. Conheça você também o Templo de Salomão. A entrada é gratuita. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Você tem medo do arrebatamento? Vem logo! Finalmente abasteceram o jatinho. E quando vamos partir? Logo, não vai demorar muito. O que está acontecendo? Não sei, Glória, não sei, Glória, não sei. O anticristo escravizará, oprimirá, destruirá as pessoas que aqui ficarão por não terem assumido a sua fé no único verdadeiro Deus. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Vamos queimar! Por não ter sido batizado com o Espírito Santo, você se sente inseguro porque não tem valorizado como deveria. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Busque o batismo com o Espírito Santo para guardar a sua salvação e comece a viver os dias mais felizes da sua vida. Minha amiga, meu amigo, esse é o conselho que eu dou para você que
quer realmente buscar o Espírito Santo, quer realmente receber o Espírito Santo. Jesus disse que tem que vir com sede. Quem tem sede, vem a mim. Quem tem sede, a pessoa não tem sede, não vai receber porque ela não tem sede. Como é que ela vai beber água sem estar com vontade? Então, ela tem que ter sede. Então, essa vigília de domingo à noite, ao cair da tarde, quando a luz desce, que é o Espírito Santo, você é o convidado para ver. Não fique preso a quem quer que seja. Vá livre para receber o Espírito de Deus. Você vai receber. Domingo, às 18 horas, Vigília do Espírito Santo no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, em São Paulo. Você tem medo da morte, você não está preparado para enfrentar a morte. E o motivo pelo qual você tem esse medo é justamente a ausência do Espírito Santo. O Espírito de Deus é vida. Ele é o penhor da nossa salvação. Ele quer fazer justiça. E sabe, amiga, preste muita atenção, você que se intitula filho de Deus, a maior injustiça para aquele que se intitula filho de Deus é não ter o DNA do Pai. Eu pergunto a você, qual é o DNA de Deus? É a religião? Qual é o DNA de Deus? Palavras apenas? Não, o DNA de Deus não são milagres, não são palavras, não é religião. O DNA de Deus é o seu Espírito, é o Espírito Santo, que Jesus falou que o Pai enviará para aqueles que o seguem. Se você diz, bispo, eu quero a alegria da salvação, eu quero ter certeza da minha salvação, eu quero ser filho de Deus. Então, hoje, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, você vai colocar de lado o preconceito, o orgulho, as desculpas, a distância, o cansaço, e você vai comparecer com um coração sedento, aberto, sincero ao Altíssimo. Ele vai julgar a sua causa e vai dar a você o seu Espírito. E falar sobre justiça, você que diz, bispo, qual seria a justiça divina na vida? O que devo fazer para alcançar a justiça? 3 passos. 3 passos você tem que dar para alcançar a justiça divina. O primeiro passo é este. Pode exibir, por favor, o primeiro passo? É você ser justo, assumir a sua fé, como eu li na Bíblia Sagrada minutos atrás. Seja justo, e ser justo é assumir a fé no Deus vivo, praticando a fé, assumindo a fé, indo para Deus, buscando em Deus. O segundo passo é se revoltar contra a injustiça. Não aceite a injustiça. Aceitar a injustiça é aceitar o mal. Não se conformar com a injustiça, que é justamente provado isso com a sua revolta contra a injustiça, não aceitando, por favor. E o terceiro passo é ir para o altar divino. O altar do Deus vivo, no altar divino, a gente faz o que Deus quer que a gente faça. Decidir ir para o tribunal do Deus vivo, que é o altar, ficando assim na dependência dele, confiando nas mãos dele a nossa causa, para ele julgar e fazer justiça, resolvendo assim um problema impossível. O Senhor tentou resolver o problema impossível do vício, dos problemas econômicos que foram gerados, consequentemente, derivado ao vício, e também familiares. Mas tudo tinha uma origem. A origem do vício, do problema familiar, do problema financeiro, era espiritual. O problema era espiritual, mas eu só descobri isso até quando eu cheguei no altar. Que eu vi uma pessoa com o espírito do vício e aquele espírito escravizando aquela pessoa. Então, dentro de mim, eu falei, eu tenho um espírito desse. Então, eu entendi que para mim ficar livre, eu teria que me aproximar de Deus. Então, eu peguei aquela vida que ninguém queria, porque se eu pegasse a vida de um viciado e desse para alguém, ninguém quer, bispo. Ninguém quer cuidar de viciado, ninguém quer saber de viciado, ainda mais um morador de rua. Essa é a realidade. Mas eu cheguei na Igreja Universal e eu fui muito bem atendido num domingo, tá? Participei da reunião, vi que era um espírito, eu falei, tem jeito para mim, eu vou mudar a minha história, eu vou me aproximar desse Deus, eu vou me aliar a esse Deus e eu vou... Aquela reunião eu saí dali com a certeza de que minha vida ia mudar. O senhor pode dizer para esse telespectador que está agora ali assistindo e que tem um vício ou vícios no plural, ou tem um familiar viciado, que tem jeito para ela? Olha,
Quem está me assistindo agora, você que está aí na sua casa e se encontra na mesma situação que eu me encontrei há algum tempo atrás, eu digo para você, olhando nos seus olhos, que vício tem cura. É um problema espiritual. Eu fiz tratamento com vários especialistas e tudo que eu ouvia que era uma doença progressiva, incurável e fatal. Só que hoje, após chegar até o altar, a entregar aquela vida velha, eu recebi uma vida nova. Eu fiquei curado no primeiro dia, mas eu queria mais de Deus, eu queria conhecer mais esse Deus. O senhor vai provar então agora, concluindo o caso verídico que o senhor iniciou no início do nosso programa, falando sobre o passado, o senhor vai falar agora do presente. Mas antes, você que diz, bispo, eu preciso desabafar, eu preciso falar com um de vocês, inclusive com o senhor Rodrigo. Ele vai se disponibilizar logo após a oração. Vamos à nossa central com o pastor Alvino, a equipe de auxiliares e de levitas aqui do templo, que estão ali para lhe atender através do número 3573-3535, 0 operadora 11. E para você que deseja enviar uma mensagem de áudio de texto a um WhatsApp, o nosso WhatsApp é o 99611-2781. Bispo, e são casos extremos de injustiça. Pessoas que não param de ligar os levitas, os obreiros, auxiliares, não param de atender situações aqui de injustiças, como o caso do seu Valdir, de Bartira, aqui de São Paulo, que diz que está com problemas, com vícios também, bebidas, problemas que ele não consegue se ver livre, mas hoje ele já se comprometeu em estar conosco aqui na igreja. Temos também a dona Joana, bispo, de Santo Amaro, que ela disse que ela é membro da igreja, mas hoje ela se encontra enferma e essa é a injustiça que ela vê na vida dela. Por isso ela pede oração pela saúde dela, pelo filho que está com câncer e por uma filha dela que também está com câncer. Então a injustiça está generalizada na vida dela. E também a dona Crislaine, que na mesma situação também do senhor Rodrigo, disse que a injustiça dela é na saúde e principalmente nos vícios, bispo. E ela quer a nossa ajuda, mas falou também que se compromete em estar hoje conosco aqui na igreja para buscar uma mudança de vida. Prepare o seu copo com água para o momento da oração. O meu já está aqui preparado e o do senhor Rodrigo também. Vamos interceder por você e pelos seus. A única coisa que você terá que fazer é crer. Mas antes de orar, vamos então à conclusão do caso verídico do senhor Rodrigo, que está aqui nos estúdios do programa O Espírito Santo. Eu cheguei, sentei, fui muito bem recebido pelos obreiros, pelos pastores, e eu não estava acostumado com toda aquela atenção. Eu falei, poxa, esse lugar aqui é diferente. Na segunda-feira que eu levantei, eu não tive vontade de fumar, então aquilo para mim já foi, sabe, um sinal. Eu falei, poxa, eu tô sem vontade de fumar, não acredito. Quando eu cheguei, eu só queria ficar livre, só isso. Mas eu sabia que eu tinha que ter Jesus para mim permanecer, né? Então houve o primeiro batismo, eu passei pelas águas, todo o processo. Eu queria conhecer a Deus. Só que aí o bispo falou do Espírito Santo. Ele falou que para a gente ser transformado numa nova criatura, o Espírito Santo teria que vir sobre a nossa vida. E eu comecei a buscar o Espírito Santo. Quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, ele foi bem sincero comigo. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. E numa reunião eu ouvi ele falando assim, você tem que perdoar. Eu tinha muita mágoa das pessoas, né? Muitas pessoas me fizeram mal. Então, quando ele falou no meu ouvido, você tem que perdoar, eu liguei para as pessoas, eu falei, eu vou procurar essas pessoas, eu vou pedir perdão. E aí eu comecei a pedir perdão uma por uma. E eu continuei buscando o Espírito Santo, continuei obedecendo. Foi numa vigília, eu me lembro da pregação, a pregação foi Gálatas. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então aquela palavra veio. Quando aquela palavra veio, eu entendi que eu ia sair daquela situação. E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo e ele veio sobre a minha vida. E aquilo foi muito bacana porque eu me senti amado. Eu me senti que eu tinha valor para alguém. As pessoas ali não davam nada para mim, mas o Espírito Santo, poxa, foi tão bacana aquele dia que ele ficou marcado. Eu lembro da música, eu lembro da pregação, lembro de tudo, todos os detalhes. Parece que eu nasci de novo. Naquele dia, morreu o Rodrigo. Aí eu entendi quando o bispo falou que o nascido de Deus, ele deixa de ter passado e passa a ter testemunho. Testemunho de que Jesus é vivo e que ele opera na vida daqueles que têm um coração quebrantado e que são humildes para chegar até o altar e entregar aquela vida velha. Eu fui embora voando.
Eu fui flutuando embora para minha casa porque tava um dia chuvoso, tava um dia frio, mas a alegria, a certeza dentro de mim, ninguém poderia tomar aquilo de mim. Então eu entendi que eu tinha que guardar aquilo, é um tesouro que eu tinha que guardar, um tesouro em vaso de barro. Então eu comecei a falar de Jesus para todo mundo, que Ele é vivo, que Ele opera, que Ele transforma. E eu entendi que Ele queria usar a minha vida para alcançar essas pessoas que estão sofrendo. Então muitas pessoas começaram a ver a transformação de vida na minha vida e começaram a buscar a Deus também. Eu costumo dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu, foi eu ter chegado na Igreja Universal. Aquela porta aberta e o cuidado, o carinho que tiveram comigo, de chinelo, de bermuda e camiseta. Não tinha nada e fui muito bem tratado. Hoje eu tenho tudo. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho família. Hoje eu voltei a ser pai para os meus filhos, hoje eu voltei a ser filho para o meu pai. Fui reintroduzido na sociedade de uma maneira que eu seja produtivo. Tudo isso que eu tenho financeiramente, eu fico muito feliz por ter conquistado. Mas nada supera o Espírito Santo. Ele é o principal da minha vida, é o que me conduz, é o que me guia, é o que me dirige, é o que me dá direção, é o que me dá inspiração para me lidar no dia a dia com as dificuldades, porque nós passamos por muitas lutas. Mas com o Espírito Santo eu tenho certeza que todas as lutas que eu passar eu vou vencer. Eu não troco o Espírito Santo por nada nesse mundo. Minha vida era sem explicação, nem eu mesmo entendia. Quando algo acontecia, ó meu coração, que não sabia. Para muitos eu não tinha solução, para mim só um milagre, e o milagre aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu pra mim. Pois o meu futuro agora eu sei, estava nas mãos do meu rei. Ele nunca me deixou, minha vida transformou. O Senhor é o único que pode nos salvar. A exemplo do Senhor Rodrigo e de outras pessoas da equipe deste programa que hoje estão libertos de vícios, traumas complexos, manias feias, estão livres de um passado de trevas, de injustiça e de dor, porque buscaram em Ti a justiça divina, a Tua justiça, meu Pai, que cura o doente, liberta o oprimido, viciado, depressivo, agressivo. A Tua justiça que prospera o pobre, levanta o caído, anima o desanimado. A Tua justiça que une o casal, que abençoa o casamento com respeito, comunicação, fidelidade. O Senhor, meu Pai, que faz justiça, perdoando os nossos pecados. Nós não merecemos nada. Este homem não era para estar aqui. Este homem era para estar morto. A sua alma era para estar no inferno. Mas porque o Senhor deu a vida por ele, por mim, por nós, na cruz, no Calvário, o Senhor o livrou da morte até que ele tivesse a oportunidade de conhecer a verdade, de ouvir a Tua palavra, de ser liberto do espírito da injustiça. E hoje ele está aqui de joelhos, não diante de homens, não diante de uma religião, mas sobre a Tua palavra,
diante da tua justiça. Obrigado, Jesus. Faz o mesmo agora na vida desse telespectador que está hospitalizado, que está em casa, preso, deprimido, esteja ele em um palácio, em um barraco, encosto, solta a mente dela, solta o corpo dele, encosto, eu te repreendo, espírito do suicídio, do homicídio, da traição, do vício, da doença, saia, saia, saia daí agora, em nome de Jesus. Meu amigo, coloque as mãos sobre a dor, o tumor. Você que está doente, coloque agora as mãos sobre a sua enfermidade. Você que tem um vício, você que está deprimido, pensando na morte, coloque as mãos sobre a cabeça. Você que está angustiado, triste por um problema conjugal, familiar, coloque as mãos sobre o seu coração e repita comigo com fé, dizendo: em o nome de Jesus, espírito da injustiça, diga: saia agora. Faça uma pressão e diga: saia agora da minha mente, do meu coração e do meu corpo. Diga: em o nome de Jesus. Tire as mãos com violência e diga: saia! Receba força, receba saúde, receba ânimo, pois Deus, meu amigo, minha amiga, te livrou da morte, como livrou a este homem, pai de família, o senhor Rodrigo, para que, através também do seu caso verídico, outras vidas sejam salvas. É o que nós determinamos. Julgue a causa de todos que chegarão hoje no teu altar, pela manhã, tarde e noite. Julga, meu Deus, para que o Senhor seja glorificado, pois nós vamos para o teu tribunal, aqui na terra, que é o teu altar. Levante o copo com água, amigo, amiga, se possível, o mais alto que você puder, pois eu o declaro abençoado, consagrado por Jesus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos para nos salvar. Beba e receba agora a resposta, um sinal de Deus aí onde você está. Receba, meu amigo, a paz. Chame o Espírito Santo, diga: vem, Senhor Espírito Santo. Possua o meu corpo, diga para ele. Você que tem aí o oratório com a sua causa, apresente a Deus dizendo: Senhor, faz de mim templo teu, pois eu me chamo de filho de Deus. Então que eu seja batizado com o Espírito Santo neste domingo. Aqueles que já o são sejam renovados. Em tuas mãos eu entrego a todos, meu Pai. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Vamos cantar juntos essa segunda parte da canção. Para muitos eu não tinha solução. Para mim só um milagre, e o milagre aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu pra mim, pois o meu futuro agora eu sei. Estava nas mãos do meu rei. Ele nunca me deixou, minha vida transformou. Você já pensou que a sua vida poderia ser diferente? Viajar para um lugar bacana, mudar de emprego, ter mais dinheiro. Cada vez mais, as pessoas estão vivendo no mundo automático e depositando no externo, fora de si, a felicidade. Esse é o velho conhecido caminho que nos leva para as decepções e frustrações. Meu nome é Alex Maia, eu sou do Rio Grande do Sul. Meu nome é Vanusa Faria, sou de Minas Gerais. Mas existe um lugar onde é possível encontrar a verdadeira felicidade: no Templo de Salomão.
Uma transformação, milhares de pessoas vêm dos 4 cantos do país. 700 quilômetros, 1.200 quilômetros. A distância chega a não ter importância quando é possível dizer de boca cheia. Eu era um rapaz frustrado, eu era um cara viciado, eu era alcoólatra. E eu era uma pessoa muito deprimida, eu tinha depressão. Renovação. Tanto o Alex quanto a Vanusa falam sobre um momento difícil, mas que ficou no passado. Eu queria preencher aquilo que, sabe, eu queria preencher o meu vazio, porque eu era um cara muito triste, né? Eu trabalhava, ganhava pouco, mas aquele pouco que eu ganhava era bebida, era droga, era mulher. Hoje eu encontrei uma pessoa, né, do meu nível espiritual, hoje eu tenho uma pessoa parceira na fé, tenho um filho abençoado de 15 anos, tenho 2 empresas, né? Tenho 3 carros, tenho sítio, tenho uma casa abençoada, uma casa ampla com piscina, moro bem, como bem, visto bem, ando bem. Domingo é a reunião principal para a família, tanto para abençoar a família, saúde, financeiro, sabe? Porque o domingo a gente sai da igreja, olha, pronto para a semana, sabe? Eu levanto segunda-feira, um leão dentro de mim. É um vazio tão imenso, foi assim, entrando naquele vazio, que eu senti essa vontade. Não vou me matar, que aí acaba esse problema, porque as pessoas não sabem o que eu estou passando e aparentemente achavam que eu estava bem. Mas só eu sabia o vazio que havia dentro de mim. E depois disso, passar um tempo, quando eu vi que a minha vontade era tanta de acabar com a minha vida, foi aonde que foi assim, o fim assim, né? Que foi onde eu tentei me jogar em frente a um ônibus. Aí apareceu uma pessoa e fez um convite até chegar à igreja, que foi ali. E foi assim, e foi algo assim extraordinário, porque foi o primeiro dia que eu coloquei os pés ali, aquele vazio saiu. Vanusa descobriu em um domingo a força que uma palavra pode ter. Às vezes uma palavra, tanto ela pode te derrubar, quanto ela pode, né, te ajudar. E aquela palavra me ajudou e tem me ajudado até hoje, porque dali nunca mais eu fui a mesma. E este também é o dia para cuidar do relacionamento. Karen e Rafael marcaram presença e receberam nada mais, nada menos do que o ensinamento que precisavam. Olha só. Hoje a palavra foi para mim, assim, na forma de ter sabedoria no falar, do que levar para ele, porque às vezes realmente você está ansioso, você fica em casa, quando ele chega você quer logo resolver tudo e tem que dar um espaço e ter sabedoria e discernimento. O que eu mais tento trabalhar em mim é o controle, o autocontrole. Hoje em dia nós resolvemos as nossas diferenças através do diálogo. E é esse o direcionamento tanto do Bispo Renato quanto da Senhora Cris, que é a partir desse diálogo, desse entendimento, da gente entender cada um lado do outro, que a gente consegue chegar e avançar. O domingo para uma nova vida. Uma grande concentração de fé e milagres, capaz de transformar também a sua realidade. Não perca, neste domingo, no Templo de Salomão. Se você ainda não teve a oportunidade de adquirir este livro, O Espírito Santo, busque adquiri-lo o quanto antes. Esse livro, o Espírito Santo, através do Bispo Macedo, ensina sobre a Santíssima Trindade, os nomes e os símbolos do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, que são 9, mas a Bíblia afirma que no singular que é o fruto do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os dons de poder, os dons de inspiração e etc. O batismo com o Espírito Santo, como recebê-lo. Sabe, esse livro, ele ajuda e muito as pessoas que querem desenvolver a sua salvação, os que já foram batizados, que ainda não foram, devem buscar adquirir este livro o quanto antes para enriquecer a sua vida espiritual. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Senhor Rodrigo, mais uma vez, foi um prazer conhecê-lo. Obrigado por ter vindo aqui aos estúdios, nos contar um pouquinho do seu passado. Agora, só vitória. Só vitória. Suas últimas considerações? Dizer que eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu. E gostaria que, se você está sofrendo, desse uma oportunidade para você estar aqui hoje às 18 horas para buscar o Espírito Santo. Muito bem. Estamos juntos. Vamos participar agora às 9h30 com o Bispo Renato aqui no Templo de Salomão. Bem, tenham todos um bom dia, fiquem bem. Obrigado, pastor Alvino, aos levitas e obreiros aqui do Templo de Salomão, auxiliares que estão aí na nossa central. Seguem na nossa central através do número 3573-3535, 0 operadora 11, à sua inteira disposição. Pare de dar desculpas.
e comece a fazer o que Deus quer que você faça.